Tá? O que acontece aí? Muito bem. Agora, esse elemento aí que nós temos que saber o que é massa atômica, o que é número atômico, o que é número de prótons, que é o 94, e fazendo 94 menos 239 vai me dar um número de nêutrons. Tem que saber disso, tá? Esse elemento aqui, ó, vai se transformar num novo elemento. Esse novo elemento tem massa atômica de 2, 3, 5, e ele tem 92 aqui. Agora eu quero a pergunta. Ao decair do elemento A para o elemento B, quantos núcleons foram perdidos? Olha a pergunta. Quantos núcleons foram perdidos no decaimento? 4. 4, todo mundo concorda com isso? E quem não enxergou que é 4 tem que dizer, Vini, não enxerguei. Por que são 4? Porque a massa atômica é o número de prótons mais nêutrons. Correto. Alguém pode pensar que foram 6 núcleons que decaiu? É alguma hipótese que pode aparecer aí? Alguém dizer que decaiu 6 núcleons? Em professor, volta, por que é 4? Isso, olha aqui, ó. E, se eu te pedir, ó, agora eu quero a tua resposta, tá, Ana? Me diz assim, quantos núcleons tu enxergaria que tinha decaído aí? A tua resposta, tá? Olha para os números ali. Pois é. Olha para o número que eu tenho em A e o número que eu tenho em B. Tá aparecendo para vocês a tela do computador aí, gente? Sim. Sim. Viu, professor? Então é para achar nêutrons que eu faço a diferença? Claro. Uhum. Ah, tá. Eu iria fazer isso. Tu ia fazer 239 menos Eu 94? Eu acho que, na verdade, acho não, tenho certeza que eu confundi nêutrons por núcleons. Núcleons? Tá. Daí tu concorda comigo que os núcleons é tudo que está no núcleo, né? Sim. Tá. E quem está no núcleo de um átomo? Os prótons e os nêutrons. Enxergou, Ana? Sim. Uhum. Prótons mais nêutrons que está no núcleo. Agora tu pensa assim. Isso. Ó. Agora pensa assim, ó. Tu tem no elemento A 239, que é a soma dos prótons mais nêutrons, correto? E tu sabe que tu tem 94 prótons dentro dos 239 ali. Fechou? Sim. Tá. Agora, olha só. Esse é o elemento A. No elemento B, você do 239 passou a ter 235. Você concorda comigo que do 239 para o 235 você perdeu 4 elementos? 4 núcleons? Tá, agora eu entendi. Tá? Então, no decaimento alfa, você sempre vai olhar se você perdeu 4 núcleons. Se diminuiu 4 núcleons no teu elemento aí, você tem um decaimento alfa. Só olhando pela massa atômica, tu já sabe que decaiu. Então, alfa sempre será decaimento 4. 4 núcleons. E se decair 5? Daí pode ser um alfa e um beta. Entendi. Tá? Daí é 2 decaimentos. Eu não vou brincar contigo aí com uma coisa, as duas juntas. Eu posso fazer uma, depois eu pedir para ti o que aconteceu depois do novo decaimento para um novo elemento. Tá? Então eu vou brincar ali contigo com uma situação assim, de decair, depois decair, depois. O que ele libera. Tá? Vamos por partes aí, que nem diz o pessoal aí.
tá? Então, o que acontece? Tu tem 239, decaiu para 235, decaiu 4 nucleons. Desses 4 nucleons aí, 2 são prótons e 2 são nêutrons. Olha aqui, ó, da onde que eu sei que 2 são prótons? Tá aqui, ó, 94 e 92. Dos 4 nucleons, você tem 2 que são prótons e os outros 2 são nêutrons. Nêutrons. Tem que pensar isso, tá? Então, esse cara, por ter 2 prótons e 2 nêutrons, nós podemos dizer que ele, ó, 2 e 4. Isso aqui é um átomo é o núcleo de hélio. Toda vez que decair alfa, ele é um núcleo de hélio, ó. Aqui, ó. Número atômico é 2 e massa atômica é 4. Fechou, Ana? Sim, agora eu entendi. Tá, beleza. Vou dar um outro exemplo. É dia sem ver, né? Dias... Não, é bastante dias. Isso aqui é difícil. É difícil. Ó, vou dar um exemplo aqui. A é bem simples, ó. 20 e aqui é 8, tá? Esses elementos não existem, tá? A e B aqui, ó, ele é só um exemplo, tá? Só para exemplificar aqui a situação do que é decaimento alfa. Ó, esse cara aqui decaiu. Se eu quero um decaimento alfa, Ana, ou alguém me ajuda aí, quanto tem que vir essa massa atômica do elemento B? Como? Não entendi. Qual é a massa atômica do elemento B para decair alfa? Para um decaimento alfa? Quanto que tem que ter de massa? Isso, Rosana. 4? Tem que perder 16? 4. 16? Isso. Foi isso que tu pensou, né, Rosane? Do quê? Ele perde 4 dos 20, né? Sim, ele decai 4? Isso, decai 4. Então, a massa atômica desse elemento aqui tem que ser 16. 16. Perfeito. E o número atômico passa a ser quanto? 6? 6? Sim. Enxergaram por quê? Ó, então, na massa atômica, você perdeu 4 nucleons. Desses 4 nucleons, quantos são prótons? 2 prótons e 2 nêutrons. Perfeito. 2 mais 2 dá os 4. 1 núcleo de hélio. 4 e 2. Perfeito. Ficou fácil assim agora, gente? Uhum. Muito. Tá. Vou fazer mais um exemplo, tá? Olha aqui, ó. Um elemento C que vai decair para um elemento D. Eu tenho aqui 200. Vou fazer o contrário, ó. Ah, para que fazer o contrário, Vini? Ó, aqui tem... Sempre tem que complicar, né? Sim, né? E aqui 96. Olha aqui, ó. Se eu disse que o elemento D é o resultado de um decaimento alfa, você decaiu aqui um núcleo de hélio 4 e 2. Opa, eu botei H2 aqui, é hélio. Meu pai. Peraí. Olha aqui, ó. Agora pensa assim. Se o resultado do decaimento é a letra D, e ele tem massa atômica de 200, e o número atômico, que é o Z, de 96, qual é a massa atômica do elemento C e qual é o número atômico desse elemento quando ele perdeu 4 nucleons? Massa atômica do C204. Isso aí. E prótons... Concordo? Todo mundo tá acompanhando aí 204? E 200. E Não. 200? Não. Peraí. 98. 98. Entenderam por quê?
Olha aqui, ó. Sim. Que é, Isso mesmo. Pode falar, Ana. que é 4 e 2. Isso mesmo. Então, se ele perdeu 4 e 2, 4 nucleons. Tá aqui, ó. 4 nucleons. 4 nucleons. Ele perdeu 4 nucleons. E desses 4 nucleons, 2 são prótons. Tá? Se você fizer o decaimento de C para D, você vai perder 4 nucleons da massa atômica. 98 para 96, você perdeu 2 prótons. E o caminho inverso também pode ser feito. Vamos fazer mais um do caminho inverso? Pode ser. Tá? Depois de ver a primeira vez, nem parece que é tão complicado, né, Rosaniana? Vem, Carla. Ele cita só os nossos nomes, né? O meu primeiro. Por que será? É porque ele meio que me deu um pé na bunda para mim passar em física, daí. Aí Daí eu pensei sim, né? assim, agora eu vou, ele deixa eu de novo. Ó, Mas eu ficou bem inventei aqui, ó. agora. Hã? Fala, Ficou bem Isaías. mais fácil de entender agora. Tá. Olha aí, ó. O que apareceu aí? Um elemento I. Se 54 no- e 20. 16. 50. A 20. Isso, o caminho é o contrário agora, né, Rosanê? Uhum. Ó. Tá? Então, ó, ele era 54, decaiu 4 nucleons, de onde esses 4, 2 eram prótons. Perfeito. 54 e 20. 50 e 18. Se decair para um novo elemento, de novo, alfa, quanto fica? Se decair, Decair de novo para o elemento N. fica 46, número de massa, E 22. e Oh! Não, e não. 16. Opa, 16. Entenderam? Não é o caminho inverso, ele vai decair Sim, eu agora. fiz o inverso do inverso. Claro, isso. Então, se fosse para Mas trás, pra sim, gente né? fazer na prova errado. Coisa mais fácil, né? Mas o professor vai estar online com nós aqui, eu já peço uma informaçãozinha. Ajudando, né? Fechou, gente? Vamos fazer um último exemplo e daí a gente mata essa questão do decaimento. Ó. Muito boa essa ideia tua, professor, Ideia do quê? de usar o tablet. Aham, boa, né? Eu adorei também. Porque tu consegue escrever, tu não fica tipo o quadro aqui atrás também. Quando eu Não trouxe o tem quadro pra... reflexo? É, muito bom. Eu até tenho um outro quadro lá no colégio que ia pro lixo e é um quadro branco, ele tá todo deformado, com ondinha, assim, sabe? E eu vou trazer ele para casa, vou dar uma reformada nele, eu vou botar ele aqui no cantinho aqui. Porque o quadro branco, ele me dá uns recursos com caneta que eu não tenho no quadro negro, né? Mas tudo bem. Ó. E não é Vine, é Vini, tá? Mas como eu não posso decair pro I de novo, porque senão ele seria um isótopo, vou botar assim, ó. Deus, livre. Tá? Ok. Esse cara aqui, olha a viagem que eu vou fazer agora aqui, ó. Você fez na aula um dia isso, né? Fiz, né? Com esse tal de Vini. Aham. Vini, no caso. Eu duvido. Ó, esse elemento aqui tem 142. Qual Todos os decaimentos são alfa. Aqui liberou um alfa, aqui liberou um alfa, aqui liberou um alfa. Tá? Qual é a massa e o número atômico do E? Qual é a massa e o número atômico do I? E qual é a massa e o número atômico do V?
Enxofre. Peraí. Dá pra falar já? Dá, pode falar, Isaías. Ah, Qual- Isaías. Toca Isaías, no ó, Oi. Isaías está humilhando. Isaías. Aham. resolve o E para nós aí, então. Qual é a massa e o número atômico do E? 96. A massa é 96. Tá? E o número atômico 38. É 40. Não, Quanto? 40. 40. 40. Isso, né? Foi a nossa pressão aqui, Isaías. É. Ó, eu tô botando sempre H2, ó. Não sei por quê. 4 e 2, né? Toda vez que vocês verem que o resultado de uma partícula que saiu de um elemento é um núcleo de hélio, 4 e 2, vocês sabem que é uma alfa. Tá? Olha o símbolozinho da alfa ali. Tá, agora vamos ali pro I. O que sobrou do I pro I aí? Sobrou 102. Não? 104. 104. 104 104 44. 44. e 44. Perfeito. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Carla, eu tô vendo você muito séria aí, tu tá conseguindo, viu? Porque eu fico olhando para vocês ali na janelinha ali. Se alguém quiser abrir a janelinha aí para me ver, e eu fico olhando Eu tô falando, mas vocês. eu falo baixinho. Ah, tá, tu tá falando, tá. Eu tô falando junto. Eu, pior que nem essa desculpa tenho, né? Porque além de falar bastante, falo alto ainda. Tá? Então liberou, ó, tudo um núcleo de hélio. Aqui também liberou um núcleo de hélio. Quanto que tem o V? 108. Massa Cem- atômica, E 6. Quanto? 108. Tem divergência. 8. Acho que ela falou 46, mas só saiu 6. Tá. Falei o de baixo. Ah, eu falei de Tá. cima. Eu falei falei de Tá. cima. 46. Obrigada, Isaías. Nada. 46 e em cima. 108. Concordam com isso, gente? Sim. Sim. Tá. Olha aqui, ó. Decaiu quantos nucleons? 4. Decaiu quantos nucleons? 4. E decaiu mais 4 e 4 mais nucleons. 4. Isso, 4 e 4. Tá? Ele dá um delayzinho, ele dá uma travada, às vezes em quando, aí no meu risco. Ó. Mas acho que é por causa da transmissão, né? É, né? Aham. Ó. Tá? E aqui embaixo você perdeu 2 prótons, 2 prótons e 2 prótons. Dos 4 nucleons, 2 são prótons e 2 são nêutrons. É o que sobra. Tá? Tranquilo, gente? Professor, Oi. os elétrons, um elemento estabilizado tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons? Isso. Aham. Isso? Se eu digo que ele está estável, ele não está eletrizado, ele não está ionizado, ele está neutro, então se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Tá. Lembra por quê? Para ele estar neutro, 10 prótons com carga positiva, 10 elétrons com carga negativa. Um anula o outro. Eu tenho 10 pila e devo 10. Fiquei zerado. Zerou a conta, tá neutro. Perfeito. Tá? Vamos para um novo exemplo ou querem mais um exemplo de alfa? Por mim, pode ir para o novo. Vamos para o próximo? Tá. Vamos seguir lá. Agora o próximo lá no nosso material lá, você tem radiação beta. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Olha que bonitinho que ficou aí, ó. Eu tenho esse elemento 137
E aqui eu tenho 55. Olha aqui, ó, o que vai acontecer, gente, ó. Nesse decaimento, o que aconteceu com a massa atômica? Nada. Continua mesmo. Nada. Continua a mesma. Agora, olha o que aconteceu nesse decaimento com o número atômico. Aumenta o número atômico? Aumentou o número atômico. Gente, se não mexeu nos nucleons, o que aconteceu para mim ter um próton a mais aí? Concordam que um próton, eu ganhei um próton nesse processo, né? Sim, senhor. Sim. Sim, senhor. Como que acontece esse ganho de um próton aí? Ele transforma um nêutron em próton. Não me lembro como. Um nêutron Em um próton. em um próton. Sabendo disso, tá louco de bom. Você vai transformar um nêutron, que é um núcleon, prótonzinho. Você vai liberar, assim, um beta. Ou você pode chamar isso aí de beta menos, tá? Ou você pode ir além também, ó. Você pode dizer que isso aqui é um elétron negativo. Dá para dizer. Dá para dizer isso aqui, só beta, beta menos, ou a simbologia elétron negativo pode aparecer. As três estão corretas, ó. Tá? Entenderam isso, gente? Como eu posso chamar ele de beta? Beta negativo, que é só beta, né? Nesse caso, quando vai sinal é porque é positivo, que é o positron. Repete para mim, faz favor aí, Rosanê. Tá. Quando o beta é negativo, ele pode estar sem sinal. Eu sei que é negativo. Quando ele é positivo, quando ele é o positron, ele tem que ter o sinal de positivo. Isso? Tem que. Isso, correto. Muito bem, é isso mesmo. Tá. Eu posso chamar Vamos ele de fazer um elétron. negativo. Elétron. O beta, né? Sim. Uhum. Olha ali. Apareceu as letrinhas ali para vocês? Sim. Apareceu, né? Tá. Você tem lá um elemento que novo exemplo, ó. Eu estou pegando uns exemplos do livro ali. Ó, 14 e 6. Você tem lá aqui 14 e 7. O que aconteceu com os nucleons? Permaneceu constante, aumentou ou diminuiu? Não apareceu ainda, professor. Aqui não está aparecendo ainda, professor. Tá, Agora sim. Agora sim. Continuou mesmo. agora foi. Tá. Então eu tenho aí dois elementos. Tu tem um decaimento. Como que tu sabe dele, correto? A massa atômica permanece constante, né? Concorda comigo? Que a massa atômica é constante, mas o número atômico mudou? Sim, né? Então, o que acontece aqui? Houve uma Me perdi. O professor está cortando o teu áudio. É, negativo. eu me perdi. Que eu posso chamar do que também, gente? Como que é o nome do decaimento esse? Que eu ganho um próton. É só para mim que não tá aparecendo. Eu estou escrevendo de novo aqui, mas ele travou a tela ali. Tá, mas me diga assim, olha para aquele desenho ali, ó.
Que decaimento é esse? Eu já escrevi, mas ele está atrasado aí, tá? Que decaimento é esse? Negativo. Beta negativo. Eu posso dizer que é um elétron negativo? Eu Sim. posso dizer que é um beta? Ou posso dizer que é um beta negativo? Sim. Posso, né? Qualquer uma dessas 3 letrinhas pode aparecer, tá, gente? Então, aqui, ó. Isso, ou isso. Tanto faz, uma letra ou outra. Então, esse é um decaimento beta. Beta negativo, ou ele liberou uma partícula negativa, um elétron negativo. Tá? O que acontece aí? O que ele transformou para chegar nesse set aqui? Rosane? Ele transformou um nêutron em um próton. Daí a massa continua. Ele transformou um nêutron. Isso. Mas aumenta o número de prótons. Isso. Você transformou um nêutron em um próton. Como a massa atômica continua a mesma, faz sentido. O número de nucleons, aquilo que tem no núcleo, o que tu tem na tua sacolinha lá no meio, não muda. Você tem a soma de prótons com nêutrons continua a mesma coisa. O que muda é que você transformou um nêutron em um próton. Mas a soma dos dois continua a mesma, que é 14. Ó, 14 nucleons, prótons mais nêutrons. Você transformou um nêutron em um próton. Logo, você tem um decaimento beta. Fechou, gente? A Ana tá sempre rindo, meu. Ela tá achando engraçado o que é aí, Ana. Vamos para um próximo exemplo? Ó, Eu tô sempre rindo. tá a fotinho rindo ali. Viu, professor? Oi, pode falar. Tá, isso tu só passou o beta negativo, só esse exemplo que eu perdi? Ou eu perdi mais alguma Ah, coisa? tu tinha caído? Aham. Agora? Não é o Não, beta mas- negativo. Ó, esse exemplo aqui do 137.5556. Peraí que já vai aparecer para ti. Tá, que é negativo. Isso. Depois eu dei mais um exemplo aí. É o MI, Tá, então eu não perdi nada. tá? Tá. Ó, esse aí. E daí agora vamos para um próximo aí, que é o CI. Vamos brincar aí. Você tem 100. O decaimento é beta, o que acontece com a massa atômica, Rosane? Como a pergunta, professor? Se o decaimento é beta, o que acontece com a massa atômica do I aí? Continua. Se é beta, se é positron? Ou Não, se é beta? só beta. Continua a mesma. Beta. Continua a mesma? Sim. Continua. Sim. E esse cara que tem 8. Eu não vou botar isso. Peraí, então. Então, sempre que é beta, a massa sempre vai ser a mesma. Sim. Sim, porque ele Então, transforma beta um nêutron tá mais em como um beta próton. menos. Preciso disso. Tá. Então, ó, eu tenho agora o número atômico do C é 46. O que vai acontecer se eu liberar? Ó, é o caminho inverso, tá? Eu estou te afirmando que eu liberei um beta menos aqui. Um beta, simplesmente beta. E ali Ele vai passar de 40. Para quanto? 47? Claro. Você viu que eu posso te dar o resultado ali, eu posso te dar o elemento que liberou e pedir qual é a massa e o número atômico desse elemento. Beleza. Onde no alfa vai ter a diferença, né? De 4 e 2, se você pedir do hélio, né?
Claro, isso aí. Perfeito. Eu vou tirar um print da tela, tá bem bonitinha essa tela aí. Ah, já. Ó, a Ana, a Rosane se ajeitaram. Os Isaías nem sabe do que Não. ele está falando. Quer pegar desprevenida, né? Já tirou ou não? Espera aí. Ali. Alico. Já posso parar de sorrir? Pode. Pode. A tua foto, a foto que aparece ali, tu tá sempre rindo. Ah, Mais alguém? Ó, agora que a Carla sumiu aqui da tela, nós tiramos uma foto, né, Carla? Eu sumi? Agora apareceu. Vamos lá. Tem pergunta lá na... Rosane, Carol. Carol, tá aí, Carol? Ariel, um neutro se converte em um próton. Gente, vocês que estão que escrevem aqui é porque estão sem áudio, é isso? Tá? Nem sempre eu olho na hora que vocês escrevem lá, tá? Eu não consigo acompanhar todas as janelinhas aí. Vou fazer um novo exemplo agora. Ó. Deu uma travadinha aí. Espera aí que já aparece. Hein, professor? Basicamente vai ser isso, então, na prova. Alfa, beta e gama. O decaimento, sim. Vai aparecer perguntas sobre esses decaimentos aí, né? Ai, eu Mas o quadrado inverso, que eu odeio aquele Josh desde a época do Marcelo. Ah, inverso. Ai, sim. Daí vai pedir o que é ionização? Aham. E comece. Olha aí, ó. O que aconteceu nesse novo decaimento, ó? Olha que tá combinante lá em cima, lá, ó. Estão vendo os quadradinhos que eu salvei lá em cima, ó? Olha que bonitinho que ficou lá, ó. Nossa, tá muito... Tem que fazer um print dessa tela depois. Nesse Ó. caso, é um decaimento de beta positivo, que é o positron. Que é o Onde se positron. Como que tu sabe disso, Rosane? Ah, o professor já deu aula. O senhor Agora, olha aqui, ó. próton e o neutro. Transformei um próton em um nêutron. Por que eu sei disso? Porque eu perdi um próton. E o número de nucleons que eu tenho aqui, ele está constante. Então, eu tive que transformar um em outro. Lá vem pergunta. Pode perguntar. No caso, então, quando perde é positivo e quando ganha é negativo? Quando perde, é positivo. Quando perde prótons, Isso. isso, você vai liberar uma partícula positiva. Um beta mais ali, ó. Você tem que escrever o mais, ó. Tem um delay ali, ó. Não apareceu lá o mais ainda, ó. Daqui a pouco aparece. E se você ganha prótons, é porque a beta é negativa. Tá aparecendo para vocês aí, né? Eu tava com a tela travada. No meu tava travada. Tá? Já tinha aparecido o beta mais. Ó, de novo, tanto no beta mais como no beta menos, a massa atômica permanece Igual. igual. Isso mesmo. Tá, o que vai mudar do beta mais pro beta menos é que um é negativo
um é negativo e outro tá. Agora Bom. claro, né, que um é negativo e outro é positivo, mas diferença de só um próton. Isso. Ou tu ganha próton, ou tu ganha, ou perde próton. Mas Ou a você quantidade sempre vai ser um. Sim. Tá. O Deu negativo é de nêutron para próton e o positivo é de próton para nêutron. Isso. Isso aí. Tá, repete de novo. Tu disse próton para nêutron é? Próton para nêutron positivo. é? Positivo. Isso. De nêutron para próton é? Negativo. Perfeito, isso aí. Tá. Eu achei que eu tinha escutado invertido. Tudo bem. Professor, Oi. como no beta negativo eu posso chamar de beta negativo, ou só beta, né? Que é só beta, Aham. ou elétron negativo. No positivo eu tenho algum outro nome que eu posso chamar? Pode chamar de elétron positivo. Posso chamar de elétron positivo. Pode. Aham. Ó, eu botei na tela ali, não está aparecendo para vocês ainda. Ó, agora apareceu, ó. Beta mais ou elétron positivo. A revisão de hoje está ficando mais claro o conteúdo do que as aulas. Mas claro que tá, porque você já sabe, né? Você já sabia disso, tu só tá lembrando, né, Isaías? Às vezes acontece assim, ó. Por isso que eu gosto desse professor. Até nisso ele é bom. Mas ele deu, ó, peraí que eu digo. No dia 3/3/2020, ele deu essa revisão. Ele deu essa aula para nós em sala do beta negativo, da liberação. Ah, nós vimos em presencial isso aí ainda, né? Nós vimos presencial, eu sabia porque eu tinha no caderno. Aí Aham. vem a chegasse a Rosane fazer a saber prova, que teve a revisão. se Dia chegasse a 3 fazer do a prova 3. sem a revisão, eu seria um dos que não ia lembrar muito. Pois é. Não, tem que lembrar, tem que fazer as questões, tem que resolver, tem que tirar dúvida. Se você simplesmente assistiu a aula lá no dia 13 e nunca mais viu, não lembro, gente. Tu até pode ler ali, fazer uma dedução, mas essa dedução é muito importante ser feita, tá? E você ver a primeira vez, lá na primeira vez eu já expliquei bonitinho assim. Daí você escuta de novo o Vini falando a mesma explicação. Claro que tu vai entender mais, porque tu já tem um pouquinho de lembrança, e daí isso aqui está reforçando, né? É assim que acontece o processo de aprendizagem, né? Você vai reforçando, e daqui a pouco se toca e aprende. Tá? Claro que alguns conteúdos tu tem que estar vendo, mas tu lembra de alguma coisa. Fechou isso, gente? Sim, senhor. Alfa, matamos a conta. Beta, matamos. Vamos pro gama? Vamos para a radiação, que até agora nós estávamos nas partículas. Isso, ó. Agora eu vou fazer um J ali, ó. Tá, vou. O J. Esse cara vai decair por um. Qual a diferença desse cara por esse outro? Qual a diferença de um para o outro? Eu vou fazer Joule e... eu não vou fazer J para vocês não confundir com J. Vou fazer... professor. Ó. Esse cara é um D, que vai se transformar num... Ele é um D que se transformou num D. E daí? Qual a diferença de um para o outro? Agora, tem uma coisa que eu sempre brinco quando eu falo em vermelho e azul aí. Qual a diferença? Grêmio e Inter. O Grêmio e o Inter. Quem tem mais energia? Grêmio. Tá aqui, ó. O Grêmio tem mais energia. Acertei? Sim.
Sabia. A cor azul não tem maior frequência que a cor vermelha? Quanto maior a frequência, maior é a energia. Então, a energia desse cara aqui, ó, a energia desse cara é maior que a energia desse cara aqui. Sério que eu acertei a brincadeira de Grêmio e Inter? Claro, né? Tu lembra? Tu sabe? Tu é inteligente? Não, nunca mais agora. Mas... Ó, o Grêmio tem bastante energia porque a frequência da cor azul é grande. Já o vermelho, a frequência é menor, tem uma energia menor. Mas notem, isso aqui eu quero que vocês lembrem assim. As coisas quentes, elas ficam vermelhas, depois elas ficam amarelas, depois elas ficam azuladas, vamos pensar assim. Então, quanto mais quente tiver, mais indo pro laranjado, indo pro azul, ela vai ficar. Então, o nível de energia é maior. Quando tem uma coisa muito quente e ela começa a esfriar, ela passa do azul para o verde, para o laranjado, o amarelo, depois chega lá pro vermelho. Então, o nível de energia ele vem diminuindo. Logo, a cor dele muda também, porque a frequência está mudando, a temperatura muda. Então, ao passar do D azul para o D vermelho, ele vai liberar uma partícula ou uma radiação Gama. Gama, tá? Em outra simbologia, ele pode fazer assim, ó, 99M para simples. Tá? Ele caiu minha transmissão aqui, tá? Eu vou projetar de novo. 99M? 99M. Deixa eu fazer a projeçãozinha aqui. Professor, Oi? do D azul a energia é maior Sim. e do D vermelho a energia é menor? Isso. Lembra do Grêmio, o Grêmio campeão mundial aí, todos os títulos dos últimos anos aí. E lembre do Inter aí, 5-0, 3-0, 3-1. Lembre dos últimos laços aí. Tá bom. Tem gente que não gostou aí, né? Mas tudo bem. Vamos ver se vai aparecer. Eu, na brincadeira, acertei. Nunca mais. Olha, ó, 99M, ele vai passar para 99. Notem que ele perdeu o Mzinho lá. Perder o Mzinho significa que ele perdeu energia. Tá? E aqui, ó, aqui embaixo, aquilo lá é a massa atômica. Eu poderia ter aqui embaixo. Tá travado? Não aparece nada. Para mim tá indo. Para mim tá aparecendo. Para mim também tá travado. Travou? Tá. Tá aparecendo os 40 ali para vocês? Sim. Eu dou uma seguradinha aí. Professor, então fica o mesmo número atômico e a mesma massa atômica, só muda o M? Repete para mim, por favor, Zé. Ele vai ficar o mesmo número de massa atômica, o que diferencia um do outro é o M, ali no final. É o M, é o nível de energia. Olha só, você tinha lá o I, o V, olha lá em cima, lá no desenho, tu tinha o V. Daí ele decaiu para o I, tá? E daí ele foi decaindo, vamos imaginar que ele decaiu umas 2, 4, 6, 8, 9 vezes aí. E chegou lá no D azul. E mesmo assim, esse D tem muita energia. Ele tem excesso de energia. O que ele vai fazer? Ele vai liberar essa energia que ele tem em excesso.
não em forma de partícula alfa, beta ou positron. Ele vai liberar somente energia, somente radiação eletromagnética. Então, o que um elemento que depois de ter decaído sucessivamente, chegou a um elemento lá que ele tem somente excesso de energia, o que ele faz? Libera radiação eletromagnética. Na faixa do visível, não sei, provavelmente seja na faixa do invisível, que a gente não consiga enxergar, é radiação com muita energia. Radiações com muita energia ou com pouca energia, a gente não consegue enxergar. O que a gente consegue enxergar é uma pequena faixa que vai do vermelho ao violeta. Uma pequena faixinha aí. Tá? Vermelho tem pouca energia, vai para o azul, violeta tem mais energia. Tá? Tranquilos é isso? Sim. Então o violeta é o mais intenso. É mais intenso que o azul. Tem mais energia. Do vermelho ao violeta. O infravermelho tem baixa energia. O ultravioleta tem energia maior que o infravermelho. O infravermelho tem energia maior que o ultravioleta tem energia maior que o infravermelho. Gente, se vocês tiverem notebook ou computador, desktop, alguma coisa assim, procurem fazer nele semana que vem na prova, tá? Porque vocês vão precisar escrever bastante ou fazer um desenho, alguma coisa do tipo, tá? Mais alguma dúvida nesse tipo de coisa aí, gente? Então vamos recapitular. Vamos ver se vai aparecer aí. Travou, né? Só, ali, ó. Ó, apareceu, ó. Isso aí. Tá? 137 para 137, 55 para 56. Você mantém massa, mas o número atômico aumentou em uma unidade. Transformação de um nêutron em um próton, você tem beta ou beta menos. Perfeito. No outro elemento, você ainda ganhou 1 no número atômico. Massa atômica continua a mesma. Beta menos. Você tem lá, você ganhou 1 próton. Logo, você tem 1 beta menos no CI. Deu um atraso aí. Olha aí, ó. 100 e 100, 46 e 47. No último exemplo, você perdeu um número atômico de 90 para 89. Mas a massa atômica, o teu A, os teus núcleons permaneceram constantes. Logo, você tem um positron, um beta mais, um decaimento beta mais, um positron. Tá? Lá atrás, você tinha o V e o I. Espera aí. Ó, o V e o I e o N. Eu posso te dar várias letrinhas ali, te dar lá no meio a informação. Eu posso partir desse princípio aqui, ó. Eu vou botar em vermelho aqui um retângulo, ó. No 50 e no 18. Eu digo para ti, ó, ele é o resultado de um decaimento alfa e o N é o resultado de um decaimento alfa também. Qual é o elemento, o número atômico do N e a massa atômica do N? E qual é o número atômico e a massa atômica do V? Você, para fazer o V, tu soma mais 4 e soma mais 2. Para fazer o N, tu subtrai 4 e subtrai 2. Tranquilo? Então, pode ser que apareça assim. Normalmente, o que aparece, o professor faz
faz de exemplo é o que ele vai colocar lá na frente só para ver se tu prestou atenção na aula. Claro que vai ter algumas pesquisas, alguns exercícios aí que eu vou dar uma inventada, de um jeito diferente, para ver a tua capacidade de interpretação em cima daquilo que a gente trabalhou nessa aula aí. Para Tá, deixar gente? mais difícil. Daí eu pego já e te mando mensagem. Claro. Uhum. Fechou? Sim, senhor. Tá. Olha aqui, ó. Eu tenho um determinado elemento. Esse elemento é chamado de homenzinho das cavernas. Aí. Esse homenzinho aqui, ó, ele tem uma massa de 85 quilogramas. Gente, vocês vão trabalhar lá com medicina nuclear com massas pequenas, ml, miligrama, tá? Esse cara tem 85 quilogramas, tá? Eu vou dizer que a meia-vida desse elemento é de 85 anos. O que eu estou dizendo? Que esse homenzinho aí, que ele vai decair, ele vai demorar 85 anos para ter a metade de 85 quilogramas. Ter 85 de meia-vida e 85 quilogramas atrapalha a história de vocês aí? Vocês sabem o que é cada um aí? Sim. Tá. Quanto que é 85 dividido por 2 aí, Ana? 42,5. Oi? 42,5 quilogramas. Então, Obrigada. teu elemento... Isso. Ó, o teu elemento, o homenzinho, decaiu de 85 para 42,5 quilogramas. Quanto tempo se passou até ele decair para 42,5, guris? Meninos e meninas. Quanto tempo se passou aqui, ó? 42 anos e meio. E 6 meses, no caso. Isso que... Por que 42 anos e meio, 6 meses? Você está me dizendo que ele perdeu ou o tempo? Olha aí, o Ariel, ó, acordou lá, ó. 85 anos. Se a meia-vida é 85, Claro, né? anos para decair 42,5. Perfeito. É verdade. Tá? Agora, olha só. Quanto que é a metade de 42,5? Tá dificultando. 21,25. Tá? Quanto tempo se passou para ele decair para 21,25? 85. Mais 85 anos. Claro, porque a gente não diminui metade dos anos. Claro. Claro. Então, cada vez que diminuir a metade da massa vai dividindo, você terá o que aí? Um tempo igual à meia-vida dele. Então, tu vai somando 85 mais 85 mais 85. Olha um exemplo que eu vou dar. Eu vou fazer na calculadora um exemplo. Vou botar um exemplo aqui. Ó. Tem uma determinada massa aqui. Ó. Determinado elemento. Tá? Esse elemento tem 85 miligramas. Eu quero saber, e a meia-vida dele aqui, meia-vida é de 500 anos. Minha avó. Tá? E meia-vida dos elementos aí é barbárie, 500 anos. O carbono tem 5.600 anos de meia-vida. Ele demora 5.600 anos para decair a metade da metade. Metade do elemento inicial. Então tá. Agora a pergunta é a seguinte: quantas meias-vidas se passaram até chegar a 1/5 da massa inicial? Tá puxado, gente.
Olha, Meu ó, Deus. a Rosânia... Rachou, Gente, professor. quanto que é um quinto da massa inicial? Como tu faz um quinto? 1 de 5, quanto é? Se 85 é 5, quanto que é um desses 5? É uma pizza que você divide em 5 partes. Quanto é uma fatia de 5? 85 dividido por 5. 85 dividido por 5 dá? 17. 17. Perfeito. Então, ó, você tem que chegar a 17 miligramas. 85 dividido por 2 dá quanto? 42,5. 42,5. Tá? Dividido por 2. 21,25. Dividido por 2, você vai ter? 10,2? 625, né? Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente vai fazer aproximado, tá? Uhum. Quanto tempo se passou de 85 para 42,5? Como? No primeiro decaimento, quanto tempo se passou? 500 anos. 500. Quanto tempo se passou dos 42 para 21? 500. Aqui. Mais 500? Quanto se passou para chegar a 10? 1.500 anos. Mas 1.500 anos, né? Mas eu Uhum. não pedi para chegar a 10, eu pedi para chegar a 17, né? Então você sabe que é entre 1.000 e 1.500 anos. Entre 1.000 e 1.500 anos. Por que tu sabe disso? Porque quando tu tinha 21,25, se passou 1.000 anos. Agora, para chegar a 1.500 anos, você tinha 10,625. Tem uma conta para fazer o cálculo exato, tá, gente? A gente não vai entrar nessa conta aí. Glória a Deus. Então, Mas mais ou menos, pode cair na avaliação. tu sabe que é entre 1.000 e 1.500 anos. Então, se tiver alternativa numa prova de concurso aí, tu sabe mais ou menos como fazer a brincadeira. O problema é quando você não sabe nem começar, tá? Então, é um exemplo que apareceu. Normalmente, o que eu faço, ó? Eu faria assim, ó, 85 dividido por 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, olha aqui, ó. Vou fazer um novo exemplo. 100 miligramas de um determinado elemento, de um radioisótopo. E eu quero saber, sabendo que a massa, a meia-vida dele é 2 dias. Meia-vida é de 2 dias. Agora a brincadeira é a seguinte, ó. Depois de 10 meia-vidas, qual é a massa residual e quanto tempo se passou? Vamos lá. Qual é a massa que sobrou depois de 10 meias-vidas? Qual é a massa e o tempo que se passou nessas 10 meias-vidas? O que tu faz aí? Alguém pode me dizer? O Ariel mandou no chat. 10 meias-vidas. Vamos ver lá. Ariel? Sobrou 5... Ariel, 20 dias e restou 5 miligramas. Vamos lá, 10 meias-vidas, né? Vamos fazer a conta aí? Sim. Você tem 100 miligramas, tá? Dividido por 2 dá quanto? 50.
Então, aqui tu tem uma meia-vida, correto? Sim. Quanto Sim. que é a metade de 50? 25. 25. Mais uma meia-vida, correto? Sim. 12,5. Sim. Mais uma meia-vida. A metade de 12,5. 6,25. Passou mais uma meia-vida, certo? Metade de 6,25. Ele acha que ele tá lidando com o gurizinho. 3,125. Fechou? E daí daqui para cá passou mais uma meia-vida, correto? Sim. Quantas meias-vidas se passaram daqui até ali? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Você contou os números e não contou os pulos que ele deu, Ana. Então tem 5 meias-vidas. Se a meia-vida desse elemento é 2 dias, quantos dias se passaram até aqui? Até 5 meias-vidas? 10 dias até aqui, ó. Fechou, né? Agora, nós chegamos a recém no quinto decaimento. Ele não decaiu 10 meias-vidas ainda. Agora a gente vai além. Dividido por 2. Mais uma meia-vida. Está acompanhando ali, gente? Sim. 1,5 mais uma. Sexta meia-vida. Dividido por 2. 0,781. Mais uma meia-vida. Chegamos na sétima meia-vida, certo? Dividido por 2. 0,391. Oitava meia-vida. Dividido por 2. 0,20. Na verdade é 19,5. Eu arredondei para 20, tá? Mais uma. Essa é a nona. Dividido por 2, 0,1. Ou 0,10. Décima meia-vida. Quantos dias se passaram? 20. 10 vezes 2, 20 dias. Agora, qual foi a massa residual? 0,10. 0,1, 0,10 o quê? Miligramas. Para os mais atentos, poderia escrever aí 100 micrograma. 100 micrograma. Tá? Entendeu, Ariel? 0,9, né? 20 dias, agora sim. Uhum. Ah, não acredito. Tem gente com sono aí. Sou eu, pelo amor. Ai, Jesus. Apertei. Olha aqui, ó. Gente, 10 horas, né? ah, vá. Meu ônibus já tá Nem é passando. nada. Sim, Vini, já é 10 para 10. Olha aqui, ó. Inicialmente nós tínhamos 100% do elemento, certo? Sim. Em 2 dias, eu perdi quanto do elemento? 50%. Então, ó, no dia 0 eu tinha 100%. No dia 2 eu tinha mais ou menos, tá? 50%. No dia 4 eu tinha quanto? 25. 25%. Perfeito. Olha que lindo que fica isso aqui, ó. 25%. No dia 6, 12,5. no dia 8, no dia 10, e ó, assim por diante, ó. Olha o gráfico, ele vai se desenhar assim, ó.
Todo gráfico de decaimento, gente, ele cai bastante no início, ó, e depois ele fica zero. Ele fica uma curva assim, ó. Não apareceu para vocês? Vai lá, seu danadinho. Olha ali, ó, como ficou o gráfico. Nos primeiros 2 dias, quanto ele perde de massa, gente? 50. 50? Ele perde 50% da massa. Olha lá no exemplo anterior, ele perdeu 50 miligramas no primeiro dia. No segundo dia, ele perde só 25% da massa. 25% da massa que sobrou, né? Nem é dos 100%. É 25% dos 50%. Depois, De 25, ele decai 12,5. 12,5. Ele vai perder o 50% dos 25%. Tá entendendo? Agora eu lembrei de uma explicação de uma presidenta que deu aí. Não é 25% dos 100%. É 100% dos 25%. Tá? Lembra dessa explicação? Eu me senti na pele dela agora. Estão entendendo? Ó, é 100% inicial. Daí tu perde 50%. Depois, na segunda meia-vida, você não vai perder 50% dos 100%. Você vai perder 50% dos 50%. Tu perde sempre 50% da massa restante. Da restante. Por isso que é chamado de meia-vida. Você perde a metade do que tu tinha, sempre. Vamos falar em dinheiro? No primeiro dia, você gasta a metade do que tu tinha. Quanto é a metade de 100? 50. 50. No segundo dia, tu não pode gastar 50 de novo, porque tu zera, né? Pode gastar 25. Então, tu vai gastar 25. No terceiro dia? 12, Uhum. 50. Ó, no início da pandemia, vocês saíram gastando 50 pila por dia. Depois vocês viram, mas se eu gastar 50 hoje de novo, ou por semana, e eu tô vendo que eu não vou receber final do mês, eu não posso gastar 50 hoje, eu vou gastar metade da metade. Daí na próxima semana tu foi no mercado de novo e tu disse, eu não posso gastar os 50, não posso gastar os 25, eu vou ter que gastar metade da metade da metade que eu gastei. Então eu vou gastar só 12,5. E agora, nessa última semana, eu fui no mercado e vi que a quarentena vai se prolongar. Eu não posso gastar aquilo que eu gastei semana passada. Eu vou gastar metade do que eu gastei semana passada, vou diminuir o consumo, vou diminuir tudo que eu tenho aí, vou gastar só 6,25. E depois 3, e depois 1,5, e assim por diante. Tá, gente? Sim, senhor. Mais alguma dúvida? Agora eu lembrei da Gabi. A Gabi não veio na aula hoje, né? Ah, a Gabi tá aí. Não tá. Também Eu lembrei da Gabi porque eu tô querendo dar boa noite, ó, 10 horas. E semana passada ela achou que estava desligado o microfone, ela disse que eu cansei, né? Lembro dessa. Professor, podia fazer só um exemplo da atividade de uma amostra? Atividade. Tá? Vamos buscar lá um exemplo ali. Atividade. Vamos ver ali. E a atividade de hoje não tem, né? Estudar para avaliação. Pelo amor Atividade de Deus. hoje
Gente, a atividade hoje, anotem as anotações que postem as anotações que vocês fizeram no caderno, hein? Tira uma foto e posta lá. Tá? É só para registrar, tá, gente? Eu tenho, como eu falei, eu tomo como registro, tá? Boa sorte na leitura. Quando nós falamos de atividade de uma amostra, então, Isaías, ó, é isso que nós estávamos falando do decaimento ali, né? Meia vida, só que daí nós vamos falar ali nessa taxa de transformação é denominada atividade de uma amostra. Nós temos um decaimento por segundo, né? Ou uma desintegração por segundo. Isso é chamado de Becquerel. Tá? Eu brinco sempre com vocês que a unidade antiga, e é antiga, mas tem muita gente que usa ainda, é o milicurie, né? Vocês usam ainda a milicurie, né? Sim. Falam em milicurie ou não? Nem me lembro mais. Vocês que na verdade é milicurie, né? Mas o pessoal da rádio fala milicurie. Nós usamos isso com o André, né? Só que a matéria já acabou. Isso com o André, né? Atividade, né? De uma amostra, né? Ele não fala milicurie. Isso. Viu só. Tá? Então você tem lá, ó. Eu tenho lá, vamos dar um exemplo. Ele diz assim, ó, que um CI é igual a 3,7 vezes 10 na 10 Becquerel. Tá? O que vai acontecer aí? Eu vou te dar lá quanto que é 0,2 CI, 0,2 Curie em Becquerel. O que ele está dizendo aí, Isaías? Ó, eu preciso sempre dessa comparação, tá? Que um Curie é 3,7 vezes 10 na 10 Becquerel. Eu te pedi quantos 0,2 CI é em Becquerel. O que tu vai fazer? Faz uma regra de 3, multiplica isso cruzado. Esse ponto de interrogação pode se transformar num X. Então, tu vai fazer, ó, X vezes 1 CI é igual a 3,7 vezes 10 na 10 BQ vezes 0,2 CI. Notem que esse CI que está multiplicando aqui, o 1 CI, ele tem que passar dividindo, então eu vou apagar ele aqui, ó. Nem precisava ter levado ele para lá, tá? Vou passar ele dividindo aqui, ó, 1 CI. Notem que CI dividindo CI, eles se anulam e sobra só BQ. E é isso que você está procurando, né, Isaías? Ó, quantos BQ são 0,2 CI. Então, a unidade está certa. Faz 3,7 vezes 0,2. 3,7 vezes 0,2, isso aqui vai dar 0,74. Então, se um Curie é 3,7 vezes 10 na 10 Becquerel, você diz que 0,2 CI é 0,74 vezes 10 na 10 Becquerel. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Eu quero saber, sabendo que 3,7 vezes 10 na 10 Becquerel é igual a 1 CI, 18 vezes 10 na 10 Becquerel é quanto CI? É X. Calcula para mim, Isaías, por favor. Eu faço daí, no caso, 18 vezes 3,7? Não, tu vai multiplicar cruzado aqui, ó. Tu vai fazer 18 vezes 1 CI e X vezes, ó, 3,7 vezes 10 na 10 vezes X, igual a 1 vezes 18 vezes 10 na 10.
O 3,7 vai multiplicar O quem? então. Quem? Quem vai multiplicar quem? O 18. Olha ali, o 3,7 não está multiplicando o x? O que ele faz? Qual é o inverso? Claro, passa dividindo. Ó. 3,7 vezes 10 na 10. 1 vezes 18 é 18. 18 dividido por 3,7. 4,86? Isso, 4,87 vezes 10 na 10. Só não esquece do 10 vezes 10 na 10, tá, Isaías? Sim. Tá? Essa brincadeira é assim, ó. Se R$1 é igual a $5. Se R$1 é igual a $5. Se eu tiver $20, quantos reais eu tenho, Isaías? 4? Sim? Você vai multiplicar cruzado e vai dividir o 20 por 5, que vai dar x igual a 4. Por que isso tu entendeu bem e ali tu não entendeu? Ou entendeu agora? Por causa do número. O número é diferente, a unidade é diferente, né? Então chama lá Becquerel de dólar e Curie de real. E brinca com isso. Diz assim, ó, que Curie é real, que é igual a 3,7. Ai, ai. Ah, louco esse homem, olha. R$1 é igual a 3,7 vezes 10 na 10 dólar. Quem que é o real? É o Curie. Quem que é o dólar? Becquerel. Tá? Então, sempre puxa para o que tu acha mais fácil de resolver, tá, gente? Então, meia vida, beta, alfa, gama. Isso aí, da variação. Sim, e a lei do inverso do quadrado é a distância. Vai cair aquelas fórmulas lá do Radiação, inverso. ionização, característico. Radiação característica, radiação de frenagem, o que são nucleons, o que são fótons, o que é um espectro eletromagnético. Estou lendo ali os nucleons ali. Você já falou, né? Tá. O que mais? Quem está aí ainda? A Ana está ali ainda, na Lúcia? A Ana está quietinha. Na aula, a dona Ana fala mais. Oi, tá aí. Ana tá aí. O Ariel fala quando precisa. A Carla tá aí. A Carol Maria tá aí ainda, Carol. Gustavo. Guga Borba. Barbinha tá aí também, ó. Espero que esteja entendendo, né, Carol e Gustavo? Falem quando precisar, né? Isa. A Leite sim tá quieta, né? Eu tô aqui. Fiz a chamada bem na hora que a Leite parou de comer. E a Rosane. Pense em alguém que só come, né? A Leite nunca mais apareceu nas videochamadas depois daquela primeira vez que tinha a sobrinha dela. Sim, era minha prima. Ah, tua prima. Ela tava posando aqui em casa. Mas era na minha aula ou não? Não. Sim. Era. Eu não me lembro o que ela fez. Que ela pediu se eu não ia ir na aula. Não me lembro dessa. Não me lembro. E aí, gente, tem mais alguma dúvida?
Acho que seria isso da minha parte, pelo menos. Isso aí. Alguém escreveu lá alguma coisa? Tá, estão tudo ali. Uhum. Ficou bom, né? A projeção assim, os desenhinhos ali, né? Uhum. Ficou. Parei a apresentação, ok. Vamos ver como que aparece aí. Nossa, sobrou 10 ainda. Essa tela aparecendo todas as caretinhas aí ficou boa, né? Antes aparecia só de 4 em 4, né? Uhum. Aqui, se eu não me engano, ela pode aparecer de 5 também, de 6. Dependendo do número de gente que tem na sala, ela aparece mais. Eu vou sair aqui do tablet. Nossa, eu achando que nós estávamos em 10 na sala, 2 era eu, então nós estamos só em 9 alunos. 2 era eu, né? 11, tira 2 deu, sobra 9. Mas tá bom já. Para final de semestre, né, gente? Eu não sei se eu digo final, início, Eu ou ia meio dizer do isso semestre. Final. Fica meio termo. Semestre que nunca começou. É um semestre que começou, nós tivemos 2, 3 aulas, eu acho, 3? É. 3 aulas, Duas, né? e daí teve a aula que o senhor levou o documentário. Deixa eu ver. 3 Ainda bem aulas. que teve essa aula. Por quê? Mas o documentário foi ótimo. E era teu aniversário, Seu né? Pois aniversário. né? Olha aí, ó. Vou levar o documentário sempre nos meus aniversários. Tá, gente? Qualquer coisa, então, prenda o grito. Tá, a reunião foi gravada. Quem quiser assistir aí, já vou ver. Ele fecha o pacote ali e manda uma notificação. Se ele não me mandar uma notificação que gravou ali a aula, vai mandar para um de vocês. E daí eu vou pedir para vocês liberarem. Quanto mais rápido vocês me liberarem, eu libero para vocês a gravação, tá? Pra Rosane vai ser. Professor, qualquer coisa, manda o link, que daí a gente coloca no grupo da turma. Que nem o outro que tu mandou, eu coloquei o link no grupo da turma. Isso, é que eu também não aparece para mim nenhum link, enquanto a pessoa não me colocar lá para mim ver. Entende? Esfriou, né, professor? Esfriou? Vocês estão dentro de casa. Tá. Então, Eu tô pro lado de fora aqui, meu galpão é pro lado de fora aqui. meu Deus. Touca de jaqueta. Eu Olha o fiz esforço que faz. Não, pense, né? Eu quando... Olha a sorte, porque eu comecei a reformar isso aqui, eu tinha ele com telha e tudo mais, sabe? Era aberto, assim. E daí, quando eu terminei de cobrir isso aqui, coloquei forro e tudo mais, faltava as janelas,